Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O livro do Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 15. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui para louvar ao Senhor. E é um prazer, uma honra, sempre estar na casa de Deus para poder glorificá-lo. Gênesis 3,15. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Diga amém. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora nós vamos ler Gênesis 12, verso de número 1 a 3. Gênesis 12, versos de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor, por essa incumbência. E grande é a responsabilidade, e peço que a igreja interceda, mantenha a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Quero falar sobre promessas de Deus na vida de Abraão. Tem diversas promessas dentro da Bíblia Sagrada, inclusive no livro do Gênesis. Mas primeiramente eu quero falar do proto-evangelho, dessa mensagem que é a principal das Sagradas Escrituras, em que dá todo o enredo bíblico. E posteriormente quero finalizar falando um pouco das promessas de Deus na vida de Abraão. Queridos e amados irmãos, o texto pelo qual nós tomamos por base, que narra, que fala acerca do proto-evangelho, do primeiro evangelho, da primeira promessa que foi proferida por Deus na Bíblia Sagrada, essa promessa de salvação. Vale nos lembrar que Deus, Ele faz essa promessa porque houve algo que aconteceu na raça humana, que veio afetar todos nós. Se hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo trabalhado pelo Senhor, é porque nós também fomos alcançados com essa semente pecaminosa do pecado pelo qual nós nascemos, não pelos nossos atos somente, mas pelo nosso ser. O nosso ser é pecaminoso. Mas quando Deus cria um homem, a mulher, o ser humano, Deus cria com um propósito. E qual foi o propósito pelo qual Deus criou toda a raça humana? Deus criou toda a raça humana para a sua glória. Deus criou toda a raça humana para o seu louvor. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Agostinho, que diz: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Ou seja, nós fomos criados por Deus, nós fomos criados por Ele para a sua glória. E nós só estaremos satisfeitos em plenitude quando nós repousarmos plenamente nele.
E alguns textos que deixam isso muito claro. Romanos capítulo 11, versículos número 36 vai dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. 1 Coríntios 19, 31 vai dizer: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Nós não fomos criados para ser ricos, nós não fomos criados para ser afamados ou para ser elogiados, nós não fomos criados para receber glória, nós não fomos criados para passar um tempo aqui da terra e desfrutar simplesmente de boas iguarias, de boa alimentação ou de diversão e lazer. Nós fomos criados para um propósito pelo qual Deus criou a lei da eternidade, porque Ele não foi pego de surpresa pelo pecado, Ele já tinha esse propósito. Ele nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Quando você se perguntar assim: eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei porque que eu venho aqui, parece que eu sou membro de banco, parece que eu sou membro aqui, que eu não sei fazer nada dentro da igreja. Agora você já tem uma resposta para essa indagação da sua mente. Você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para o louvor do Senhor, e mesmo que for para fazer o serviço mais simples para Deus, para o irmão, para aquele que você vai servir, faça pensando uma coisa: eu sirvo o próximo, eu sirvo o irmão, eu sirvo a irmã, eu sirvo o Senhor, mas é tudo para a glória do Senhor, é tudo para a glória de Deus. E no capítulo de número 1 e 2 fala acerca da criação de Gênesis. Então Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Mas há um hiato entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2 do capítulo 1. Porque Deus, Ele cria todas as coisas perfeitas. Nada que Deus cria é sem forma e vazia. Está escrito lá em Isaías 45, versículo de número 18, que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus criou para ser habitada. E a terra, ela tornou-se sem forma e vazia por algo que aconteceu. Logo do versículo 2 a seguir, nós vamos ver a recriação. Deus trazendo aquilo que está em caos e transformando em bênção, trazendo aquilo que está em escuridão e trazendo luz, trazendo aquilo que está caótico, sem forma e vazia. E algo interessante, porque por mais que há trevas, por mais que há sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algo maravilhoso. Por quê? Porque na criação nós vemos Deus criando a partir da sua palavra. Nós vemos o Espírito Santo se movendo. E em João 1 também, o Verbo estava lá, o próprio Cristo estava lá criando juntamente com Deus. E ali o Espírito Santo está sobre o caos como uma águia, como uma galinha sobre os ovos, para fazer com que surja e crie e não fique no mesmo estado. Assim é a nossa história. Aleluia, glórias a Deus. Ele nos criou perfeito. Caímos e pecamos lá em Adão, o nosso tronco. E aí o Espírito Santo veio sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E como Ele fez com a terra que era sem forma e vazia, está em escuridão, haja luz, e houve luz. Haja, produza, haja firmamento, separação, dia, noite, haja atmosfera, ar, haja, aleluia, a porção seca, haja as plantas, haja os luminares, haja os animais aquáticos, as aves do céu, os animais, os mamíferos, os animais terrestres, haja o ser humano conforme a minha imagem e semelhança. E tudo que Deus cria é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Eu e você éramos um caos, eu e você éramos trevas, mas o Espírito Santo nos convenceu do pecado. Ele veio sobre nós e Ele está trabalhando em nosso caráter, Ele está trabalhando no nosso interior, para que chegamos à estatura do ser humano perfeito, para a glória do seu nome.
Aleluia. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Deus, e 27, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Mas em João capítulo de número 4, versículo de número 24, vai dizer que Deus não cria. Vai dizer que Deus é espírito. Deus é espírito, logo Deus não tem um corpo físico. Então não é imagem no sentido físico, não é? Mas é imagem no sentido figurado. Vamos explicar melhor para os irmãos. Deus cria a sua imagem num aspecto. Os animais irracionais não têm uma personalidade. Os animais racionais não têm a espiritualidade. Os animais racionais não têm um caráter estabelecido. E quando Deus nos dá o fôlego de vida, e Ele sopra em nós, Ele nos faz seres tripartidos, tricotômicos, ou seja, composto por espírito, alma e corpo. Ou seja, Deus nos dá a volitude, a vontade, Deus nos dá o caráter, a personalidade, Deus nos dá a espiritualidade, e tudo isso era perfeito, tudo isso era para a glória de Deus, e sempre nós buscávamos a Deus na figura de Adão e Eva. Porém eles caíram, porém eles pecaram, e com o pecado tem as suas consequências, tá? Observe, irmãos, que com a consequência do pecado, no capítulo de número 3, versículos de número 14 e 15, vai haver pela desobediência do ser humano, vai ter a primeira consequência, que foi para a serpente. Ela seria maldita entre todos os animais, e ela iria se rastejar sobre o seu ventre, comendo o pó. Sua cabeça também seria ferida pelo descendente da mulher. A segunda sentença, consequência do pecado está no versículo de número 16. A mulher, ela daria à luz com muitas dores, haveria dor muito grande no parto, e as irmãs que o digam, né, irmãs? E ela também serviria o seu marido, seria governada por ele. Mas isso é uma consequência do pecado também? Sim, porque você vai servir um ser humano pecador. É por isso que, quando Deus transforma a vida do ser humano, salvos em Cristo, Ele nos manda amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A terceira consequência está no homem, versículo do 17 ao 19. Ele deveria arcar com o trabalho árduo, cultivar alimento, né? Do seu suor ele deveria viver. O solo também seria improdutivo, então ele teria que trabalhar mais, né? Com os cardos e tudo mais, os abrolhos sobre a terra. Então ele tinha que trabalhar muito. Ele também finalmente iria morrer, porque não teria acesso à árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim, o seu relacionamento foi cortado com Deus, também uma consequência do pecado. Logo ele iria ter teve a morte espiritual, né? E a morte física, porque não tinha acesso à árvore da vida. Já a natureza também foi afetada, verso de número 18. Ela seria tomada de cardos e abrolhos, erva daninha. E o pior de todos, que eu falo aqui porque atingiu a gente, é a sua geração. Porque toda geração adâmica, toda geração de Adão, o tronco, que é o nosso tronco da raça humana, o nosso representante federal, ele então foi afetado. Nós fomos afetados por ele, não é? Todos nós nascemos em pecado. Toda a raça humana está separada de Deus. Todos nós estamos condenados à morte eterna. Sem Cristo nós estávamos perdidos, irmãos. Tanto espiritualmente, que estávamos insensíveis a Deus, mortos espiritualmente, como também fisicamente, condenados a morrer. Mas Ele lança uma palavra nesse inteirinho. Aleluia. Oh, glórias. Uma palavra proferida pelo próprio Deus, e é chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho, porque o primeiro evangelho foi pregado pelo próprio Deus. A história da Bíblia não fala de Deus fazendo de tudo, se arrastando para buscar um homem. Não, a história da Bíblia conta de um Deus poderoso, que por mais que o ser humano não vala nada, mereça a morte eterna no inferno, mas Ele, por seu amor, por sua misericórdia, lança uma oportunidade,
lança um escape. E lá no versículo de número 3 e versículo 15 vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele vai dizer assim: olha, da semente de uma mulher vai nascer de uma mulher que o calcanhar dele será ferido, mas o ferido será vencedor, e ele vai trazer salvação para todos aqueles que foram infectados com o vírus do pecado. Tem jeito para a tua vida, tem jeito para teu filho, para tua filha, para tua família, tem jeito para os teus entes queridos, tem jeito para aqueles que você pensa: esse aí está acabado. Tem jeito, porque por mais que toda essa geração, todos os seres humanos estavam perdidos, Deus deu o escape. Ele fez uma promessa, e o Deus que faz promessa, Ele cumpre a promessa. Tem promessas que são condicionais, ou seja, está sob a responsabilidade de um homem de cumpri-la ou não. De repente, se você não cumprir determinada coisa, você não vai receber determinada promessa de Deus. Mas essa promessa aqui, ela é taxativa. Essa promessa aqui está decretada. Por quê? Porque ela foi prometida por Deus, aconteceu, independente do ser humano ser pecador ou não, Ele iria prover o Salvador. Bastaria o ser humano crer que o Salvador poderia nos salvar, confiar, acreditar. Mas a promessa foi feita, a promessa foi realizada e cumprida em Jesus. Porque em Gálatas 4:4 vai dizer que vindo na plenitude dos tempos, no tempo exato, no tempo certo, aleluia, Ele chegou, Ele veio. E João diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No momento, Deus ele prepara o quê? No momento, Deus prepara a provisão para o casal. Qual foi a provisão para o casal? O animal tem que morrer. O animal tem que morrer. O sangue tem que ser derramado para ser coberto o pecado. E a pele foi cortada do animal e vestida. A sua pele foi rasgada na cruz do Calvário. Mas não foi para cobrir o pecado. Porque a pele cobre, mas o sangue tira. A pele cobre, mas o sangue dele tira. E João diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele vê ele, é ele, é o Cordeiro. Apontando para os sacrifícios do Antigo Testamento, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Irmão, eu não estou falando de uma promessa pequena, eu estou falando de uma promessa da salvação. Você crê nessa verdade, não é? Irmão, aleluia. Essa mensagem é para nós darmos um salto na cadeira da glória a Deus. Sabe por quê? Porque essa promessa é essa promessa que faz toda a diferença. Talvez você tenha uma promessa de um bom emprego, uma boa promessa de um ministério, você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, de alguma coisa de prosperidade, amém, glória a Deus. Mas se não houvesse essa promessa, não existiria outras promessas, porque essa promessa existe e vem outras promessas. Então essa promessa é maior, é melhor, é suprema. Aleluias. Romanos 3:23 vai dizer que todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos estávamos condenados, mas o dom gratuito por Jesus Cristo é a vida eterna. Vamos lá em Colossenses rapidamente. Vamos lá em Colossenses rapidinho. Aleluia, correndo aqui. Oh glórias a Deus, aleluias. Colossenses capítulo de número 1. Acompanhem comigo, por favor. Irmãos, eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, para que nós consigamos aí entregar aquilo que preparamos em nome de Jesus. Colossenses capítulo de número 1, versículos 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que não há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha o versículo de número 20 e 21, que vai dizer assim, e que havendo por ele feito a paz
pelo sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo eras estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Olha o versículo de número 13 ao 15, volta um pouquinho. O 13 ao 15 vai dizer assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, peca, a imagem e semelhança de Deus que era perfeita, porque o homem tinha toda a sua volitude, a sua vontade, o seu caráter para agradar a Deus, apontava para Deus, buscava a Deus. Agora é distorcida, não é perdida, mas é distorcida. Agora vem um homem que é perfeito, é um 100% homem, 100% Deus, o próprio Jesus, o Deus que fez carne, habitou entre nós. Ele é a imagem exata de Deus. Agora vamos lá em Colossenses 3:10, que vai dizer assim: e vós, aleluia, vós vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Oh glória! Ele nos salvou e nos deu uma vestimenta espiritual, para que esse caráter distorcido pelo pecado seja vestido de novo na regeneração, no nascer de novo, para que sejamos a imagem de Jesus Cristo, o seu Filho, que é a imagem exata de Deus. Porque enquanto mais nós glorificamos a Deus, mais nós parecemos com Cristo. Quanto nós mais vivemos para a glória de Deus, mais nós parecemos com Cristo. Esse é o teu propósito, crente. Vamos correr. Aleluias. Oh, aleluias. Gênesis capítulo 4. Caim mata Abel. Você vai saber a história. A proliferação do pecado vai crescendo. Deus aceita o primeiro Deus primeiro, irmãos, vai acertar o ofertante, e depois ele vai aceitar a oferta. Ele aceita a oferta de Abel e rejeita de Caim. Por isso seu irmão matou. Do 5 ao 9, 5 fala da genealogia, né? Do 6 ao 9 vai falar acerca do dilúvio. O pecado se prolifera. Os descendentes de Sete, que eram a linhagem de Deus, uma linhagem de um povo piedoso, vai se relacionar com as filhas de Caim. É uma descendência pecaminosa. Você vai ver que ele gera Enoque posteriormente gera Lameque. Até tem 2 Enoques e 2 Lameques, né? Mas ele vai trazer essa geração pecaminosa, essa geração piedosa, que é dos setistas, e a geração dos cainitas, vão se relacionar, e o pecado vai proliferar, vai crescer sobremaneira, ao ponto que Deus resolve destruir a terra. De repente, ter feito o homem, isso é uma figura de linguagem. Deus sabia que o homem ia acontecer isso, mas é para a gente entender. Deus se entristece, e Deus, ele vai, também é uma figura de linguagem, tá? E ele vai destruir, e ele escolhe um homem chamado Noé. Mas há algo interessante, irmãos, porque Deus, ele providenciou a arca, demonstrou o seu amor, e Noé foi o pregador da justiça. Deus deu a oportunidade para os seres humanos ser salvos. É assim, todos estavam perdidos, mas Deus fez com que um homem construísse uma arca. Quem entrasse na arca ia ser salvo. Quem não entra na arca, isso tudo prefigurava aquilo que Deus falou aqui em Gênesis 3,15. O que ele falou em Gênesis 3,15? Acerca da semente da mulher, estava apontando para ele. Porque quem entra por Jesus é salvo, mas quem não entra por ele não é salvo. Para entrar por ele, precisa receber a mensagem dele. Se rejeitar a mensagem dele, não entra por ele. Primeiro tem que receber a mensagem para depois entrar por ele. Quem rejeitou a mensagem de Noé, que parecia absurda para a época, logo rejeitou também a salvação. Porque Deus providenciou a arca. Deus é amor, mas também ele é a justiça. E há algo que Riley diz, um teólogo, que é muito interessante, que diz assim, no dia em que veio o dilúvio sobre a terra, havia apenas um lugar seguro. Qual é o lugar, irmãos? A arca de Noé. Todos os outros lugares, ou dependência, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos, eram inúteis. Da mesma forma, há apenas um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria do Pai deve ir.
Cristo. Não adianta, irmão, fugir para a montanha, não adianta fugir para o vale, não adianta fugir para cima, para baixo, não adianta fazer, não adianta ir para lá, para cá. Alguns dizem por aí, todos os caminhos levam a Deus. É mentira, é engodo, é engano, porque só há um caminho que leva a Deus. João 14:6, aleluia. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Capítulo 10 e 11 fala da dispersão. Capítulo 10 e 11 fala da dispersão. E aqui começa a história de Abraão. Gênesis capítulo de número 12. Não vai dar para me falar sobre a história de Abraão, mas eu vou rapidamente concluir. Chega. Deus precisaria de um homem, uma família, uma nação. Predestinação, nasceu o Messias. O Messias salvar toda a raça humana. Então vamos lá. Deus ele vai fazer 3 promessas a um homem. Vai o chamar, chama Abraão do meio da idolatria, e vai fazer 3 promessas. A primeira promessa que Deus faz é uma promessa individual. Ele chama um casal improvável, idosos e uma mulher estéril, para ser pai de uma nação. Porque Deus faz coisas improváveis. Porque Ele não depende do ser humano para fazer. Porque Ele é soberano, aleluia. Então, meus amados irmãos, primeiro Ele faz uma promessa individual. Ele fala assim, ó: tu serás uma bênção. Eu te abençoarei. Engrandecerei o teu nome. Aquilo que Nimrod queria fazer a torre de Babel e não queria se espalhar, fazer contrário à vontade de Deus. Ele queria que o seu nome fosse famoso sobre a terra. Deus espalhou eles. Agora aquele que não queria, Deus fez. Aleluia. Eu vou engrandecer o teu nome. Aleluia. E segundo, uma promessa nacional. Por quê? Uma promessa nacional. De ti farei uma grande nação. Terceiro, uma promessa universal. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, resumindo, Deus fez um homem e uma mulher estéril gerar, para que dele nascesse uma nação, para que através dessa nação nascesse o Messias. E todos aqueles que creem nele têm uma oportunidade de salvação. Gênesis 3:15, a semente da mulher nasceu rapidamente. Aleluias. Então, meus amados irmãos, houve a conversão e a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, do versículo de 1 ao 5. Ele chega em Canaã, né? Abraão faz um altar em Siquém, faz um altar em Betel. Beit quer dizer casa. El quer dizer Deus, então é a casa de Deus. Beit El, Betel, né, casa de Deus. Já no 12, fala da primeira, do 10 ao 20, fala da primeira mentira que Abraão cometeu, a sua carnalidade, quando ele mente, fala que, para Faraó, fala que na verdade a sua esposa é sua irmã. Mas chegando no capítulo de número 13, ele é expulso daquela terra e volta para ali o lugar onde ele não deveria ter saído, Betel, a casa de Deus. E ali tem um altar, onde estava esperando ele, porque ele saiu do altar, saiu do lugar onde Deus falou para ele ficar. E ele volta para o lugar onde Deus falou que ele ia ficar, porque tem promessas que são promessas condicionais. Anda na minha presença, não sai debaixo da promessa. Aleluia. Não negocie aquilo a palavra que eu falei sobre a tua vida. Vamos correr. O verso de número 14, você vai ver a coragem de Abraão, um homem que tinha promessa de Deus, um homem que mesmo 5 reis guerreando contra 4 não conseguiu. Quando o rei de Sodoma e os outros 3 reis são levados juntamente com ele, Ló, para cativo. Kedorlaomer ali levou o cativo, e aí Deus levanta 318 servos da casa de Abraão para libertar Ló. E aí interessante, meus amados irmãos, quando Abraão, capítulo 14, verso número 17 ao 24, está voltando
ele encontra Melquisedeque. Há 2 reis aqui nesse capítulo, muito interessante. Há o rei de Bera, que é de Sodoma, uma cidade ímpia, que vai ser destruída. E há o rei também Melquisedeque, que era um rei que não tinha descendência, não tinha genealogia, não tem escrito na Bíblia. E aí Abraão deu o dízimo de tudo, recebeu a bênção dele, foi abençoado por ele. Ou seja, a Bera chama ele para fazer negócio com ele. É só para dar um parênteses aqui. E aí ele fala assim: eu não quero fazer negócio contigo não, eu não tenho negócio contigo, rei de Sodoma, não. Olha, já libertei aí, pode ir para o teu caminho, que eu não tenho negócio contigo não. Eu tenho negócio com aquele ali que passou ali, ó. É Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Senhor. É ele que eu tenho negócio, o Deus dele. Aleluia. 15. Deus reafirma suas promessas no 13, Deus reafirma suas promessas no 15, sua aliança que ele faz com ele. Algo interessante no 15, que quando Deus faz promessa para ele, aí de repente ele está oferecendo um sacrifício a Deus ali, e as aves começam a querer comer o sacrifício. Fique esperto, meu irmão, Deus te fez promessa, mas você tem que enxotar a ave em vez em quando. Manda elas embora. Quer comer aquilo que Deus mandou preparar, é para ele, não é para as aves não. Enxota isso aí, em nome de Jesus. Capítulo 16. Abraão tenta ajudar Deus com Agar, não é? Sara, não dá certo, acontece alguns problemas, algumas circunstâncias ruins, não é? Nasce Ismael. Deus muda o nome no capítulo 17 de Abraão, Sara, não é? Deus faz promessas ali. Chega o capítulo de número 18, eu quero pontuar algo interessante sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Quando Ló escondeu Sodoma como residência, porque Deus ele escolheu como residência, porque ele olhou mais para as vantagens seculares que obteria para com as influências morais que cercariam ele e a sua família, do que lucrou em bens deste mundo. Então, irmão, ele olhou mais para as circunstâncias que ele iria lucrar do que as coisas, as promessas que Deus tinha sobre a vida do seu tio ali. E ele foi abençoado, né? E tem gente que fala assim: você tem que ser que nem Ló, andar do lado de quem é abençoado, para você ser abençoado também. Eu não quero ser que nem Ló não, irmão. Eu quero ser um Abraão de Deus. Eu quero ter promessa sobre a minha vida, e quero que Deus cumpra as promessas dele sobre mim. Quero ficar na cola de alguém que é abençoado para me ser abençoado. Eu quero ser abençoado, e quero poder abençoar alguém em nome de Jesus. Aleluia. E tem gente que é assim, que prefere escolher as circunstâncias naturais do que as circunstâncias espirituais e morais. Suas posses foram destruídas, seus genros morreram, suas filhas se perderam, sua esposa se tornou uma estátua de sal no caminho, e ele mesmo foi salvo como pelo fogo. E aqui nós encerramos falando, irmãos, e a mulher de Ló não tem lugar para ela no reino de Deus. Por quê? Porque ela estava com o coração naquilo que Deus já tinha condenado no fogo. Deus já tinha decretado a destruição, e ela vai. Capítulo 20, ele chega, ele mente pela segunda vez. Capítulo 21, é o cumprimento da promessa. Queria chegar aqui no 21 e 22. Cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. Aí tem a despedida de Agar. A aliança que Deus faz com Abimeleque, que ele faz Abraão com Abimeleque. Chega no 22, o sacrifício no Moriá. Outro dia nós falamos sobre isso, mas é algo muito interessante aqui. Oh, aleluias. Deus, ele faz promessa. Deus, ele cumpre a promessa. Ele me dá a bênção. E quando eu quero colocar a bênção de Deus no trono de Deus, no trono do lugar de Deus, Deus pede ela. Quando Deus pede Isaac, Deus não quer Isaac, Ele quer Abraão. Vou falar isso novamente, irmãos, porque tem gente que Deus abençoa, faz promessas, e tem gente que esqueceu do Gênesis 3,15.
Ele esqueceu por que é que esse menino nasceu, por que essa bênção está sendo cumprida, e quer colocar ele no trono do seu coração. No trono do seu coração é Deus. Deus dá e ele pede. E quando Abraão ouve Deus e vai subir o Moriá para entregar aquilo que Deus já tinha dado e cumprido a promessa, e Abraão vai, tem a submissão de Isaac e tudo mais, e Deus, ele quando vai descer o cutelo sobre a promessa, o anjo brada, ele brada, e quando brada, ele provê o cordeiro. Mas Isaac já tinha sido destronado do coração. O que está no teu coração? Há uma promessa maior, há um propósito maior. Nós não estamos aqui para ficar rico, não estamos aqui simplesmente para passar o tempo na terra, não estamos simplesmente aqui para desfrutar das coisas dessa terra. Nós estamos aqui para um propósito, nascemos para um propósito, vamos viver para um propósito, e esse propósito é para a glória de Deus. Quando Deus pede Isaac, ele não quer Isaac, ele quer Abraão. Deus quer você, corpo, alma e espírito por completo, vivendo para a sua glória. Ele enviou a semente para que nós vivamos para o seu louvor e para a sua glória. Amém. Louvado é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor, aleluia. O que é que está no seu coração? Deus tem que ocupar sempre